Ei, gente, boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre o reiki novamente, né? A energia fotovoltaica é uma energia limpa, além do benefício econômico, né? Existe Ei, o Maina, benefício da Mai, sustentabilidade. Maiarte, Mayan, Mayan, é isso mesmo? Bebele. Ei, Mayan, Bebele, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o reiki, né? Como eu falei com vocês. E hoje tem uma convidada também, que vai me falar sobre a experiência dela, né, com essa terapia holística, com esse processo aí, que é o reiki, né, essa filosofia de vida. Hoje eu vou falar sobre o Honshazei Shonen. Honshazei Shonen é o terceiro símbolo do reiki. Deixa eu só trocar essa musiquinha aqui pra gente. Ele é o terceiro símbolo do reiki e ele fala sobre tempo e espaço, né? Essa questão dele do tempo e espaço é que ele atua no tempo e no espaço. Para esse símbolo aproxima, além de aproximar o reikiano do cliente, né? A pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. A gente envia reiki à distância através desses símbolos. A gente traz esse símbolo, né? Eu normalmente... Ei, Rafa, boa noite, querida. Eu trago esse símbolo aqui, né, pro meu... Recebo esse símbolo aqui no meu coronário, recebo também os símbolos através das minhas mãos, né, porque quando a gente é reikiana, a gente faz o curso justamente a gente receber do professor o símbolo na palma das mãos. E a partir do momento que você faz o curso, recebe esses símbolos, você pode atuar com esses símbolos, né? Então, eu recebi os símbolos nas palmas das minhas mãos. E quando eu vou enviar o reiki para a pessoa, eu primeiro mentalizo os símbolos nas palmas das minhas mãos, depois mentalizo a pessoa e o reiki chegando até ela. Ei, Jaque, boa noite, querida. Pensei que você ia entrar pelo seu pessoal, mas tá tudo bem. Vou te chamar pelo Os Ramos, tá? Quando eu for te chamar para entrar. Boa noite, querido. Então, esse símbolo aproxima o reikiano do cliente. Ele é próprio, um dos significados e um dos poderes desse símbolo é aproximar o reikiano do cliente. Também ele atua em tempo e espaço. Então, algum local e também na estrutura de história da pessoa. Muitas pessoas falam que ele atua dentro de um trauma, a pessoa teve um trauma, sofreu um trauma, aí esse símbolo vai atuar lá nesse trauma, né, e levando os outros, a força dos outros símbolos, né, a gente mentaliza esse símbolo, envia esse símbolo, ele aproxima né, o reikiano do cliente e além de atuar de outras formas, né, a transmutação, e atua na limpeza daquele processo junto com todos os outros símbolos, como o Shokurei, o Seireki e esse é o Honshazei Shonen, tá bom? Então, na hora que a gente está enviando para a pessoa, né, eu sofri um trauma quando era criança, eu normalmente, aí Jaque, vou te chamar então no Jaque, né, me dá um ok em qual que você quer que eu te chamo aí. No Jaque ou no Os Ramos, tá bom? Aí, na hora que eu vou enviar esse reiki, eu não vou pensar no trauma que essa pessoa teve, nem nada disso. Pelo menos comigo, eu faço assim. Eu simplesmente envio, e o reiki é uma energia inteligente, gente. Ela vai atuar onde precisa. Então, o cliente, quando chegar no campo do cliente, vai mostrar, olha, tal ponto precisa ser trabalhado. Ou mesmo trauma. Às vezes nem dessa experiência aqui, de outra experiência. Eu já tive clientes que eu enviei reiki para elas e o que acontece?
eu percebi coisas que aconteceram no Jaque mesmo, né? Então tá bom, Jaque, vou te chamar nesse aí mesmo. Então, a pessoa, eu percebi na pessoa, no campo da pessoa, um trauma que ela sofreu, nem foi nessa experiência, foi em outra experiência dela de vida, né? Então, e aí veio. Eu não precisei mentalizar o que está acontecendo na vida dessa pessoa, em algum trauma, em algum momento, nada disso. Eu simplesmente, quando eu estou atuando com o reiki, ele é o guia, né? Eu só sou o instrumento. Então, eu me coloco como instrumento e vou percebendo o campo ali. Se é para ser mostrado alguma coisa, eu vou ver. Se é para ser percebido alguma coisa naquela energia, eu também vou ver. E se também não é para ser percebido nada, eu também não vou ver. Eu não vou perceber nada. Ai, ai. Então, esse símbolo é maravilhoso porque ele aproxima um dos significados dele, ele aproximar o reikiano do cliente. Eu também posso enviar reiki para algum lugar, né, à distância, um local, tudo à distância, através desse símbolo. Por exemplo, ultimamente eu tenho enviado reiki para os hospitais. Então eu envio reiki, começo enviando reiki para todos os hospitais que eu conheço de Belo Horizonte. E de repente eu começo a enviar para todo o estado de Minas Gerais, para todo o país e para o mundo. Envio reiki para todos os hospitais do mundo. Esse reiki possibilita que essa distância seja aproximada e que chegue essa energia, né? Porque, como eu falei, o reiki é uma energia inteligente. Ele vai atuar onde mais precisa, né? Então, eu faço e ele atua. Eu sou o instrumento, como eu disse outro dia, né? O reiki é o arco e eu sou a flecha. Então, eu estou enviando a energia aí que o arco, de toda força que tem no arco, né? A flecha vai certeira, mas de acordo com o que o arco conduz. Então, esse é o símbolo que aproxima o reikiano do cliente e também ele atua em tempo e espaço. Se eu quiser enviar, por exemplo, reiki para um momento que a pessoa vai fazer uma cirurgia, se eu quiser enviar o reiki para aquele momento específico, tal hora, tal dia eu vou fazer uma cirurgia, envia reiki para esse momento para mim, para que esse momento seja harmônico, que os médicos tenham a melhor visão, tenham a melhor mente nesse momento, que os médicos, que o ambiente, tudo seja propício para que aquilo seja melhor, saia da melhor forma possível. Aí a gente envia reiki, eu também envio reiki para esses processos. Para casa, a gente pode enviar reiki para casa, às vezes a casa está com energia muito densa, muito complexa, como vocês viram aí, que teve uma moça semana passada, né, a Priscila, ela falou assim, Emília, você me deu outras dicas para minha casa e tal, foi super bacana e tal. Então o reiki também tem esse processo, a gente pode fazer uma purificação no lar, transmutar todas as energias que estão ali paradas, em desequilíbrio e atrapalhando mesmo o relacionamento. Às vezes as coisas ficam armazenadas nas paredes, né? A energia que a gente libera vai armazenando aí na casa. A casa também é um ser vivo, né? Tudo é vivo, não é um ser vivo de vida igual a gente, igual animal, mas ela também é vida, né? Mesmo porque 90% dos materiais que tem numa casa é da terra, né? E o que é a terra? A terra é um ser vivo. Ela só não é igual a gente gostaria, não, como a gente pensa que é um ser vivo, mas a terra é. Ela nos nutre, nos hidrata, né? A gente tem as árvores, então não quer dizer que não está mais ali, naquele ambiente, que ele está morto, né? Então é isso. Esse é um pouquinho, tá, gente? É um resumo que eu tô fazendo. Talvez eu faça mais lives específicas aí falando de cada símbolo para ficar mais claro, mais compreensível, porque o que eu resolvi trazer esse conteúdo aqui pro Instagram, né? Apesar de que meu trabalho é esse, né? Eu tenho que divulgar nas minhas redes sociais mesmo. Mas por que eu quis trazer isso? Porque para trazer ao conhecimento das pessoas como que é essas terapias holísticas, aos que eu conheço, as que eu pratico, né? Que tem milhões, milhões e milhões. Mas as que eu conheço são o reiki, né? A minha base é o reiki. Então é através dele que eu atuo, que é o meu trabalho, que eu amo fazer, que é o que eu mais amo, que eu mais desejava fazer. Hoje, graças a Deus, Deus me possibilitou atuar nessa área. Então eu tô super feliz, super realizada com o reiki. Porque
é um processo complexo, né? Trabalhar com as pessoas, com cada indivíduo, com cada ego de cada um, né? Cada personalidade, mas é uma forma de auxiliar, de curar aí, de auxiliar as pessoas a se curarem, sair de situações desafiadoras, de processos de sofrimento, né? E quem tiver alguma perguntinha, gente, quiser fazer, pode ficar à vontade. Nessa interrogaçãozinha aí pode enviar as perguntas através daí, tá? Então eu vou chamar a Jaque. Acho que eu já falei tudo que eu precisava falar, né? Deixa eu lembrar aqui, porque eu sou dessas que esqueço. Então, esse símbolo, o Honshas Shonen, ele é tempo e espaço. Então ele aproxima a pessoa, o cliente do reikiano, para que a energia atue livremente ali no campo da pessoa, não interessa onde que ela está. Eu enviei reiki no mês passado para um rapaz que estava lá na Itália. Então ele se sentiu super bem, sentiu toda a energia também, mas nem todo mundo que a gente convida tem coragem de vir, né, aqui na rede social para falar, mas ele foi super receptivo à energia, percebeu tudo, ele percebeu tanto que ele falou assim: Emília, eu senti você do meu lado. Foi sensacional, o depoimento dele seria excelente aqui, mas eu vou ser a porta-voz dele nesse momento, né? Então ele me sentiu do lado dele. Um incenso, na verdade não incenso, um aroma de alecrim que eu coloquei aqui em casa na hora que eu fui enviar reiki para ele sentiu lá da Itália o aroma de alecrim. Falei assim: Emília, eu senti um cheiro, eu senti uma coisa, eu senti... Era esse aroma de alecrim. Como que era? Era meio madeirado, meio verde, meio... Aí eu falei assim: eu queimei alecrim aqui, a essência de alecrim. É isso. Ele, isso mesmo, alecrim, né? Então, assim, ele sentiu toda a energia. Eu falei para ele o que precisava equilibrar, né? Tinha um desequilíbriozinho no chakra do coração e no chakra do umbigo. Então eu falei para ele onde que a gente precisava olhar, para isso aí, e foi super interessante o reiki que eu enviei para ele, porque é muito legal quando a pessoa percebe tudo, toda a energia. E mais forte ainda, ele percebeu que eu estava do lado dele, que é mais legal ainda. E ele estava lá na Itália e eu aqui em Lagoa Santa, tá bom? Então, essas são algumas das experiências com reiki, né? E agora eu vou chamar a Jaque para entrar aqui para falar das experiências dela. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço para chamar a Jaque? Jaque. Achei. É isso, gente. Eu venho falando desde a semana passada. Estou fazendo lives falando sobre o reiki. Vou continuar. Ei, Jaque! Ei, tá boa? Joia, querida. Tudo jóia, graças a Deus. Gente, eu tô toda amarela. Eu não sei usar esse negócio de filtro. Eu tô amarelinha. Que filtro? Do celular? Eu tô no tablet. Ah, tá. Eu não sei usar. Eu não. Eu tô com essa cor toda amarela aí. Ah, mas tá bom. Ninguém tá reparando. Tá ótimo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que então, tá, eu vou te apresentar a Jaque, gente. Ela é uma querida, é uma cliente minha, que eu trabalhava no Buritis e atendi ela no salão de beleza. Acabou que começou a pandemia, eu saí do salão, começou a pandemia, a gente deu uma distanciada, mas acaba que a gente continua em contato, né, Jaque? Porque ela também trabalha nessa área. Envolve um pouco de terapia holística aí, né, Jaque? Aromaterapia, né? Na verdade, né, as pessoas chamam... É holística porque é integrativa, né? A gente trabalha com aromaterapia, né? E eu também trabalho com a saúde quântica, que também é baseada na física, na energia, né? Mas eu na quântica, eu trabalho mais para os clientes de terapia capilar, né? Que eu fui estudando tudo isso para ajudar a turma que tem problema com cabelo, com calvície, essas coisas, né? Então a gente vai estudando. Não para nunca. Que legal, muito bacana. Então, a Jaque também trabalha auxiliando as pessoas de outras formas, né? Trabalhando com a autoestima das pessoas, porque isso é muito importante, né? Muito importante. Então, o que acontece? A Jaque
passou por uns desafios familiares aí, o irmão dela estava muito doente. E aí eu vi ela divulgando no Instagram, eu falei, Jaque, você quer que eu envie reiki pro seu irmão? E ela falou assim, Emília, eu tava procurando reikiana e esqueci de você. Pode enviar. E aí, o que aconteceu logo depois disso? Jaque, conta aí pra gente. Pois é, foram várias, você enviou várias vezes, né? E quando a Emília enviou o reiki, ele começou... o primeiro momento dele estar começando a melhorar foi quando a gente fez aquela divulgação na internet. Foram mais de 29 mil pessoas que começaram a orar por ele, né? E aí eu doida, tinha esquecido completamente, né? Que você tinha caminhado para o reiki, né? E aí você enviou. E toda vez que você ia enviando, ele ia melhorando. E outra coisa que foi muito importante para a gente foram os retornos, né? Que você foi dando com relação às necessidades dele, né? A necessidade de perdão. Então, a gente direcionou as orações para essa parte do perdão, né? E quando, né, graças a Deus, ele foi desentubado, né, e a gente teve a oportunidade de conversar, né, ainda foi por telefone, acho que foi no segundo dia depois dele ter saído do coma e ter sido desentubado, ele falou, né, ele falou de você, né, ele sentiu você, né, ele sentiu as orações. Então, assim, o reiki eu conheço há muitos anos, desde a década de 90. Mas a gente vai perdendo contato com as pessoas que fazem, porque não é qualquer pessoa, né, Emília, também, né? Não é qualquer terapeuta, né, que a gente usa, que a gente confia, né? Isso, né? Tem as pessoas que estudam mais, tem as pessoas que estudam menos, né? Teve esse episódio, mas a gente teve outros, né, Emília? Nós tivemos vários, né? Então, vou falar um pouquinho mais do seu irmão. Sim. O que acontece? Eu enviei a primeira vez o reiki para ele estava internado, estava em coma. E como? E o que acontece? Quando eu percebo a pessoa com o Covid, eu sinto logo no meu pulmão ou no meu canal, assim, do respiratório, eu sinto no meu corpo o incômodo do Covid, que é horrível. Que é horrível. Mas quando a Jaque falou assim, envia pro meu irmão que tá com Covid, tá muito ruim. Aí quando eu fui enviar reiki para ele, eu não percebi nada de Covid. Nada. Se percebi, foi muito sutil. O que estava gritante era essa questão do perdão, né, Jaque? Que você falou que até sinalizou aí para as orações. O que aconteceu? Ele não estava se perdoando por várias situações da vida dele. E isso estava deixando ele preso em um looping. Uhum. E aí, quando eu enviei reiki para ele, isso foi ele que contou. Se Deus quiser, um dia ele vem aqui falar pra gente a história direitinho, mas eu vou falar o que... Eu vou narrar o que ele me contou. Ele falou que estava lá sendo machucado, e é uma questão muito dele mesmo, que eu falei com a Jaque, essa questão aí é ele com ele mesmo, não tem nada a ver com os outros, não tem nada a ver com o perdão dos outros. Ele precisa olhar para ele. Então ele estava em alto sofrimento, em um grande sofrimento, e ele falou que percebeu que chegou uma pessoa, uma mulher perto dele, e começou a conversar com ele. Uhum. E ele começou a sentir energia no corpo dele todo, e ele foi se sentindo amado, se sentindo acolhido, se sentindo abraçado mesmo, né? E aí eu escutando, né, gente? Porque daqui eu tô enviando energia, eu não sei o que tá acontecendo lá. Eu sei que eu tô enviando. Eu falo com a pessoa. Ele coma, né? E ele em coma. Ele em coma. Ainda estava naquele processo lá desafiador, né? De não voltar. Você já tinha conversado com ele, né, Jaque? Todo mundo tinha conversado para ele voltar, que estava tudo bem, que não sei o quê. E ele, resistente lá, não queria voltar. Então, aí ele falou que sentiu essa energia acolhedora, que foi maravilhoso. E ele até emocionou comigo no telefone, Jaque. Foi tão bonitinho. Tanto, ele foi tomado, lembrou, foi tomado pela emoção, né? Ele chorou, é uma coisa assim, né? Se você me permite falar aqui. Claro. A gente escuta falar muitas coisas das pessoas que estão em coma, né? Então, veja bem, ele sempre teve uma sensibilidade em relação a mim, de saber quando eu tô legal, quando eu não tô legal, de ligar assim nas horas mais assim, sabe? Que assim, eu nunca falei nada com ninguém, mas eu tô mal, entendeu? Mas eu nunca tive isso com ele. Mas veja bem, ele em coma,
ele se comunicava comigo, porque eu não sei se ele te falou que ele era um garoto, quando ele estava em coma, ele era um garoto, e tinha um touro que machucava ele, tinha pessoas que batiam muito nele, e aí ele me chamava. E tinha momentos, por exemplo, eu estava fazendo fisioterapia, eu estava fazendo exercício, que me dava aquela coisa louca que eu não conseguia continuar, e da fisioterapeuta, o que foi acontecer com você? Que eu transformei, sabe? Aí eu tinha que sair, tinha que rezar, e aí ele falava que ele sentia, que ele acalmava. E a gente tem um detalhe, quando ele era pequeno e ele brigava na rua, corrida de papagaio, bola isolada, essas coisas de menino, né? Na época brincava, podia brincar na rua, né? Hoje em dia não pode, né? Aí eu tinha muitos amigos, rapazes, adolescentes, então quando os outros meninos queriam bater nele, ele me chamava, entendeu? Ele me chamava para eu poder defendê-lo, né? E isso foi assim, foi interessante, que ele era uma criança, ele não era um homem, né? Ele era uma criança. E quando você falou essa questão do perdão, aí você deve lembrar que eu falei, poxa, ele tem um grande problema com isso mesmo. Aí a gente começou a direcionar as orações, fazer orações de perdão. Você orientou a fazer orações, a gente começou a fazer orações de perdão. Então, assim, eu acho que tudo que aconteceu com ele, Deus tem os propósitos dele, né? Mas a orientação para a gente foi muito positiva, porque à medida que você falava, ele está precisando mais disso, ele está precisando mais daquilo, agora ele está precisando na cabeça, tal, a gente ia orientando as orações para aquilo que ele precisava, né? Isso, muito bacana. E no Reiki, o que acontece? Na primeira envio, você lembra, não sei se você está lembrando, que eu percebi que ele era uma criança, que não estava, que estava presa ali no processo, né? E essa questão de você de orar só auxilia. Por que acontece? Quando a gente envia o Reiki, gente, a gente não envia o Reiki só para fazer uma leitura. Acontece a leitura naturalmente. Eu não faço ideia do que está acontecendo. Vem a leitura, veio o que está acontecendo, vem o processo, o que está acontecendo, que precisa ser olhado. Mas o Reiki já atua. Como eu falei, o Shokurei é Deus aqui. O Serreiki é harmonia. E o Honsha Shonen é tempo e espaço, vai atuando, tudo isso. É tempo e espaço em todos os momentos, desde quando ele foi criança, né? Isso foi trabalhado nesse processo dele, né? Nesses primeiros envios de Reiki, foi trabalhado ele, essa criança que estava ali, que não estava se perdoando por algum processo dele. Mas o Reiki atua aí. A gente tem consciência, olha, isso está acontecendo. Mas o Reiki já está atuando, é Deus aqui. Então, Deus aqui pode muita coisa, né? Deus atuando no campo energético de uma pessoa, Deus faz tudo. Deus pode tudo. Mas quanto mais energia amorosa a pessoa recebe, olha que legal. Fica maravilhoso, transforma, né? Eu acho que foi fundamental isso, né? Teve Elisa, o meu cachorrinho foi demais. Vamos falar da sua mãe? Da mamãe, mamãe também, né? A mamãe também, né? A sua mãe também foi simples o envio de Reiki dela, porque você falou que ele tinha muitas questões com sua mãe. Isso. E tal. Aí você me mandou uma foto da sua mãe e eu vi, que eu gosto muito de ver a foto da pessoa, pego o nome e a foto. Aí eu vi a foto dela, eu não percebi nada assim, nada no campo dela pesado, assim. Normalmente, às vezes, eu tenho essa facilidade de ver. Aí na hora que eu fui enviar Reiki para ela, gente, não tinha nada. Tinha nenhuma mágoa com o filho, não tinha nada. A energia entrou bacana, legal, permaneceu, né? Mas assim, a pessoa às vezes toma atitudes, ela não faz aquilo por mal, ela faz por inconsciência, porque ela acha que está fazendo o melhor, ela acha que está atuando da melhor forma. E tudo bem. E foi o que ela fez mesmo. Ela fez por amor, porque a gente faz as coisas por amor aqui, dentro dessa consciência que a gente tem, achando que está fazendo melhor, né? Sim. Cada um dentro da sua consciência. Sim. Mas, é o que a quando eu entrei no campo...
Isso aí, isso aí. E aí eu enviei o reiki para ela e foi ótimo e tal. Aí concentramos só no seu irmão. Ah, não, enviamos o reiki para você, Para a né? esposa dele, que foi fundamental Para a também, esposa importante, dele. porque foi ela que ficou, ela que podia ficar com ele lá, né? Porque eu também sou de risco. E no caso, a esposa tem prioridade, né? É, Não os irmãos, né? Os pais, né? Então, ela foi muito bom, porque teve um momento que ela estava se perdendo, não foi? Teve um momento que ela estava se perdendo. era. Então, Sem energia. Semana passada ela veio fazer uma live com a gente aqui. Uhum. Ela falou rapidinho, porque ela ia receber o médico lá na casa dela, Isso. para ter o curativo do Walter, mas ela veio e falou, e então foi exatamente isso que ela falou. Ela estava se sentindo totalmente sem energia, totalmente esgotada, corrida de hospital, desespero, cabeção, falando um monte de coisa. O que mais cansa a gente, não é a correria para lá e para cá, não é ficar tendo processos estressantes, o problema é a mente, que fica te apresentando um monte de coisa e isso vai desgastando a sua energia, né? Então, o que acontece? Eu enviei bastante reiki para ela, assim, na cabeça, porque para equilibrar esses processos mentais, para não ficar essa confusão na cabeça. Não, E como ela estava tendo... Você lembra Pode que eu falar. fiquei meio com receio dela não querer fazer? É. E ela falou, ela virou, menina, ela foi sensacional a live dela, ela virou e falou assim: olha, gente, eu sou evangélica, há 20 anos eu sou consagrada. É consagrada? No Uhum, evangelho. uhum. E vou te falar, minha cunhada falou assim: tem uma moça que vai enviar uma energia boa para você. Você quer? Ela falou assim: gente, energia boa é comigo mesmo. E eu percebi, menina, ela percebeu o reiki assim, tudo, Demais. toda a energia, toda. E ela falou assim: que coisa maravilhosa. Você tem que ver depois, vou te mandar a live dela. Acho que eu nem te falei que ela fez live comigo, né? Vou te mandar a live dela, você vai ver. Ficou bem. Ela. Então, assim, eu tive tanto meu irmão quanto ela. Porque, Emília, quando a gente fala, quando você. Eu até não fico falando muito de holístico para cá, holístico para lá, mas as pessoas, devido aos muitos profissionais que a gente sabe que tem por aí, né, Emília? Pouco sérios, né? As pessoas têm muito ranço ainda dessa palavra terapeuta holístico, né? Então, assim, aquela velha história, né? Os bons, né, são julgados pelos pecadores, né? E tem muita gente boa, né, Emília? Muita gente séria, né? Então, assim, as pessoas têm que abrir um pouco mais a cabeça. Existe muito estudo, né, científico sobre o reiki, né? O reiki é ensinado em faculdade, né? Quem faz cosmetologia, por exemplo, faz estética e cosmetologia, deve ter em fisioterapia, deve ter em outras áreas de saúde. Mas ele tá no estudo, ele é matéria de estudo. Então, isso não é uma coisa assim, do nada, né? Isso existe. É prova disso, né? O reiki está no SUS desde 2017. Pelo menos em São Paulo já tem bastante postos de saúde que trabalham com essa terapia alternativa aí. As pessoas precisam, assim, é importante a gente que trabalha com as coisas, informar as pessoas para que elas saibam, mas é importante também, hoje em dia na internet, com a internet, né, a gente tem um acesso à informação incrível, né? Muito incrível, graças a Deus. Então, essa questão aí que você está falando do reiki, né? Dos profissionais. Tem profissionais de todos os jeitos, em todos os lugares, né? Cabeleireiro, tem cabeleireiro ruim, tem cabeleireiro bom. Então, assim, eu gosto muito de indicação. Tem advogado bom. Isso, Então, é do ser humano, né? É do ser humano. Então, assim, a gente tem que... Eu gosto muito de indicação. Eu gosto... Mesmo para mim, serviço para mim, eu gosto que me indiquem alguém. Ah, eu tive essa experiência tal com fulano, foi sensacional. Então vamos lá, né? Tem várias pessoas que chegam para mim porque outros indicaram. 90% é outras pessoas que indicaram. Ou então assim. Então, assim, tem gente que tem uma. E também assim, Emília, eu adorei o reiki em mim, nossa, tal. Aplica, envia para o meu filho.
envia para o meu cachorro, envia para o meu vizinho, envia para fulano que está doente no hospital. Então, assim, é assim que vai crescendo essa corrente do bem, né? Os profissionais bons vão permanecendo porque tem clientes que veem esse profissionalismo, essa dedicação, esse amor mesmo, né? E é importante a gente vir e testemunhar, dar um testemunho, né? Um testemunho sério, né? No caso, né? Você tem vida pública, eu também tenho vida pública, né? Eu sou dona de empresa, né? Eu sou dona... Então, assim, a gente não veio aqui, nós somos pessoas sérias, né? Então, assim, as pessoas vêm testemunhar, né? Eu acho que, inclusive, a Covid, né, veio ensinar muita coisa e a gente tem que aproveitar e aprender, né, Emília? É verdade. Falou tudo. Verdade. Essa questão do testemunhar aí é tão interessante que é do Theta Healing, sabe? Tem um processo no Theta Healing que a gente conduz o cliente ao estado de Theta e o terapeuta, né, e o profissional, ele testemunha. O que é o testemunho? É você presenciar que aquilo de fato aconteceu, né? Que aquilo de fato houve uma melhora ali, houve uma cura ali, né? Precisa do testemunho para comprovar que aquilo aconteceu. No Theta Healing isso é a parte mais assim importante do Theta, é o testemunho. E o que você está fazendo aqui, né? Testemunhando fatos que aconteceram na sua família, né? Com seu irmão, isso é muito importante. E auxilia as outras pessoas que nunca ouviram falar do Reiki, que acham que só a medicina que trabalha com processo de cura. Não, gente, nós somos espírito também. Nós temos a parte espiritual, energética, espiritual e física. Não, exatamente. É que nem, por exemplo, a questão da física, da quântica, né? Eu trabalho com frequenciais, né? Aí, isso é tudo baseado na física quântica, porque nós somos átomos, nós somos energia, tá lá, né? E os elétrons estão lá, né? Tá naquele ritmo. A gente sai do ritmo. O ser humano, ele tem a energia magnética mesmo. E a gente tem energia positiva e negativa em termos de energia, que a gente fala de hertz mesmo. Então, assim, as pessoas precisam entender que uma coisa que eu acho muito fácil, às vezes, de explicar para o cliente o coração, às vezes, não sai do ritmo e a pessoa não tem que pôr um marca-passo para ele entrar no ritmo, né? E não é só o coração que sai do ritmo, né? Várias células do nosso corpo saem do ritmo. E a gente precisa trabalhar, aí tem várias técnicas para isso. A gente, na quântica, a gente usa géis e líquidos com hertz. Só isso. Que legal, né? Muito bacana. E essa questão da distância. Tem tudo, né? E essa questão da distância. Antigamente não, ano passado, eu estava atendendo na minha sala, na minha salinha presencial. E, gente, a presencial é maravilhoso, mas eu vou falar um negócio. Eu percebo muito mais o campo da pessoa à distância. Muito mais. É que nem quando você fez comigo também, né? Aí, na hora que você falou comigo, eu realmente estava no looping. Minha cabeça é assim, né? Eu tenho aquela síndrome do pensamento acelerado, né? E é muito interessante, porque assim, as pessoas que até convivem comigo, as pessoas não percebem muito isso. E você teve essa percepção, né? Quando você foi me dar um retorno, né? Porque eu vivo no looping, né? Mental, a cabeça te engole, aí você sai do corpo. E a ideia não é sair do corpo, é ficar no corpo. É sentir o corpo, é perceber as coisas. O que acontece? A mente não é morada. Mente não é morada. Morada é onde? Coração e corpo. Você tem um corpo. Você está só na mente. Você não percebe seu corpo, você não sente. Sabe? Você se emociona, mas o sentir. Cadê o sentir? A emoção está aqui no plexo solar, gritando. Pensou, emocionou. Pensou, emocionou. Isso é um caminho muito aproximado da síndrome do pânico, do estresse, né? Pensou,
emocionou. E a pessoa acha que não é o pensamento, tá só emocionado. Não, senti uma energia, senti isso, senti aquilo. Não. Pensamento segue emoção. Não é emoção que segue pensamento. Quer dizer, emoção segue pensamento. Não eu só assim, emocionei. Não. Você pensou, nem que seja por um flash de segundo, você pensou. E aquilo te emociona. Tensiona, tensiona, tensiona. Ai, tô preocupada com o fulano que pode morrer, com o Covid que tá atacando. E tensiona, tensiona, tensiona. E aí seu corpo vira uma máquina de dor, porque tá todo tensionado, todo rígido, todo, né? E a energia parada do corpo, né? Que o corpo precisa fluir, precisa estar, né? Flexível, sentir o corpo. Ó, tô sentindo, porque a gente não percebe o corpo, fica só na mente, e quando começa a acontecer as coisas no corpo, é porque já tá muito gigante. Quando a gente começa a sentir no corpo. É o que a gente fala na quântica, né? E é o que acontece, né? É de fora, vem de fora. E as energias das pessoas, né? Uma energia de uma pessoa entra em contato com a outra, porque nós somos campo magnético, né? E às vezes as pessoas não conseguem ter essa dimensão. Aí eu gosto muito mesmo, eu estou dando mais uma organizada nos meus materiais, mas eu mando muito para cliente uma palestra excelente do FMG que explica muito bem sobre a física quântica, sobre o campo magnético das pessoas, sabe? E assim, aí a pessoa, poxa, são cientistas, físico, farmacêutico, pessoal, né? De alto, como é que fala? São pessoas com alto nível de... Autodidata, né? Autodidata não, Estão reconhecidas, né? São cientistas que falam. Aí, assim, isso dá uma quebrada, né, na pessoa. Né? A gente não tá falando de uma coisa que não existe, né? É só você parar e pensar que né, as nossas moléculas são formadas por átomos. Então, assim, nós somos energia vibrante o tempo todo. Energia pura condensada, né? Aqui desse corpo. Exatamente. Essa questão da ciência ver isso e falar isso é muito importante, porque aproxima da área espiritual, né? Meio que casa. Eles podem até ter certas coisas que negam, mas assim, aí isso vem explicando como que a espiritualidade atua aí, né? Há muito tempo antes. E se a gente fica... Pode falar já. Não, eu não sei se você... eu gosto muito de história e eu observo muito. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. O Oriente, ele trata essa questão da energia, da espiritualidade há muito mais tempo que o Ocidente, né? E o que tem acontecido muito, né? Eu percebo bastante isso, é que muitas técnicas, muitas coisas que são milenares lá, o pessoal está quebrando barreiras, está indo estudar, está indo trazer, provar, e estão formando aí, estão aí quebrando essas resistências, né? E muitos estudos estão aparecendo, né? Então isso é muito bacana. Muito hoje em dia, a ciência já comprova que já existem artigos científicos, né, falando da oração, né? Que mostrando a pessoa, como que a pessoa que ora, ela melhora mais rápido que a pessoa que não ora, né? Isso é energia. Então, assim... Sem energia, a energia que ela está gerando no campo dela. No campo, o campo é o corpo, né? No campo dela. Se você está falando... Mikao Sui, não, Masaru Emoto, um cientista japonês, ele mostrou isso na molécula da água. Que as pessoas que eram positivas, que eram gratas, as moléculas da água do corpo delas, ela transformava as moléculas da água do vidro. Mas imagina se você está ali grato, sentindo a gratidão, verdadeiramente, o que você faz com a água que está no seu corpo? Que é 70% do seu corpo, do seu sistema aqui. Se eu estou nutrindo meu corpo com a boa água, né, mentalmente trazendo essa energia da gratidão, do amor, né, para mim,
É o mesmo de uma oração, é mesmo de um mantra, Sim, né? Tem gente que sim, escuta sim. mantra, já apavora. Mantra só é igual Ave Maria. São orações que você repete, ou então palavras que você repete várias vezes. Ho'oponopono é um mantra. É uma, É um mantra, né? É, é uma oração, né? é. Então, que você repete, Ave Maria, Pai Nosso, tudo isso é uma repetição para melhorar a energia. Quanto mais você repete, melhor você vai trazendo sua energia. Melhor, melhor e melhor. Né? Essa questão que você falou do Ocidente, né? Tá trazendo esses conhecimentos para cá. O Bhagavad Gita tem mais de 5 mil anos, um livro, tipo uma Bíblia na Índia. Mais de 5 mil. Então, quanto tempo tem a nossa Bíblia? Jesus veio há 21. 2021 anos. 2021 anos. Então, o Bhagavad Gita tem 5 mil. Então, assim, não é uma disputa, é uma união. Aquele conhecimento é para trazer mais equilíbrio para a gente, mental e perceber o físico. Por isso do yoga, né? Eu fiz uma live no Facebook com a minha professora de Reiki e ela falando sobre o yoga e como que o yoga é uma filosofia de vida. Você está percebendo o corpo, porque a gente está muito aqui na cabeça. E por que a sociedade nossa está doente do jeito que está? Porque não sai do cabeção, não sai da cabeça. Não sai da cabeça. Então você está num loop mental, as pessoas não dormem, estão estressadas, estão ansiosas e não buscam uma outra solução para isso, busca remédio. Que aí é outro complexo, que está melhorando uma coisa e piorando outra. Mas chega num processo que nem o remédio está fazendo efeito. Então tem coisas simples, simples, simples. Um simples ato de oração, ou meditação, ou exercício de respiração. Né? Perceber a Respiração para voltar para o centro, para voltar para si, né? Uhum. E não propagar, né? A não propagar a energia ruim, né, Emília? Porque, por exemplo, uma coisa que eu tenho, né, para mim, que eu sempre também oriento os meus filhos, o que é ruim a gente não manda para frente, né? A gente recebe muita coisa ruim de WhatsApp, em tudo. Assim, as fofocas, essas coisas todas, né? A gente não entrar nesse ritmo, não propagar isso, né? Eu acho que a gente vai gerando uma energia positiva. Eu quero falar do meu cachorro. Você vai deixar eu falar do meu cachorro? Uma onda do bem, né? Uma onda do bem. Vamos falar da sua secretária antes? Então, da sua secretária? Nossa, hoje ela estava aqui. Você pode chamar para uma live. Hoje ela voltou. Né? Vou chamar, sim. Chama que ela vai participar com muita honra, com certeza. Então, vou contar um pouquinho e você complementa, tá? Tá. É Elisa, né? Isso, é Elisa. Então eu fui enviar reiki para a secretária da Jaque, ela me pediu, falou assim, Emília, minha secretária está péssima no UPA, ela tem problema respiratório e o Covid está assim, solando nela, ela está correndo risco de morrer. Aí corri aqui no domingo de tarde, já acabou de mandar mensagem, falei assim, nossa, vamos correr, né, gente? Porque tá correndo risco, vamos atuar logo. E comecei a enviar reiki para ela. Gente, eu comecei a sentir o Covid quando eu tava no chakra da garganta. Quando eu tava no chakra da garganta. Quando eu tava saindo aqui da cabeça, porque eu aplico na cabeça inteira, quando eu tava saindo da cabeça, já comecei a sentir um incômodo na garganta, incômodo. Quando chegou no chakra cardíaco, né? Do coração, é porque trabalha também o pulmão, todos os órgãos aqui superiores, né? O timo também. Então, quando eu cheguei no pulmão, senti tanta dor, tanta dor, tanta dor e tanto incômodo, parecia que o pulmão estava sendo exprimido. Parecia que o pulmão estava sendo uma sensação horrível. E olha que eu devo ter sentido 10%, no máximo 20% do que a pessoa sentiu. E eu senti muito horrível. E o Covid, tipo assim, cheguei no plexo solar, lá no estômago, e ainda estava sentindo essa energia do Covid, né? Esse incômodo do Covid. Continuou. Então, eu apliquei reiki nela e tal. Eu falei com a Jaque, olha, Jaque, o reiki foi enviado. Então, agora é só esperar. Você ainda estava sentindo dor quando você me falou. Tava. E eu fui e falei pra Jaque, tipo assim,
Não vamos criar expectativa, vamos deixar na mão de Deus. Porque eu, pelo que eu percebi, se estava muito tomada. Foi a pessoa que eu apliquei reiki que estava mais assim, tomadaça pelo Covid. E aí, na outra semana, eu mandei, Jaque, é para mandar reiki para Elisa? Ela falou assim, é sim. Aí eu falei assim, ah, meu Deus, ainda bem que ela tá viva, porque passou uma semana, né? Menina, Aí eu não sabia. mas ela, eu te interrompendo, mas Não, não tem problema, não. não, mas ela estava esperando vaga para ser entubada, aí saiu a vaga para ser entubada, aí você enviou o reiki para ela. Ela me mandou uma mensagem. Gente, pelo amor de Deus, me tira daqui. Não me deixa aqui não, gente. Não me deixa aqui não. Mandou mensagem para mim, escrevendo assim, né? Por quê? Morreu uma pessoa de manhã e morreu outra à noite. Mas você enviou o reiki para ela, ela começou a melhorar e ela não precisou ser entubada. Yes! Eu não sabia desse detalhe. Você não sabia? Não! Que ótimo, vou ter que chamar ela então pra fazer uma live comigo. Ela falou comigo. Depois que aquela moça, né? Eu falei, Emília, pois é, depois que ela mandou para mim, isso não é coincidência, não, porque eu senti e eu comecei a melhorar. E ela não precisou ser entubada. Oh, glória, Senhor. Que bom. Nossa, fico muito feliz, muito satisfeita. Isso tudo, gente, à distância. Por isso que eu tô falando desse símbolo hoje. O Honshaze Shonen. É um mantra japonês. Por isso que é tão difícil pronunciar. Eu vou mostrar o símbolo aqui, que é esse símbolo aqui do reiki à distância, que ele facilita, é o facilitador, né? E cria um vínculo, uma ponte entre o reikiano e o cliente. Uhum. Então, logo aí enviei o reiki para ela da segunda vez, ela falou assim, Emília, já tô em casa. Eu falei assim, gente, uma semana a mulher já tá e falando assim, eu tenho que ir no posto de saúde. Eu falei, ah, tá bom. Aí mandei mensagem para ela, pode ser agora de manhã? Ela falou assim, não, agora eu vou no posto de saúde. Eu falei, gente, a mulher já tá andando. Sim. Aí enviei reiki para ela de novo, né, uma semana depois, e não percebi nada, nenhuma energia do Covid. Nada, zero. Sim, sim. E hoje ela voltou, né? Ela queria voltar antes, mas aí, assim, conversei com ela, já tinha conversado com a mestre também, falei, vamos aguentar mais um pouquinho, né? Porque para recuperar um pouco mais, né? Ela ainda tá cansaço, mas assim, ela não como é que fala? É o cansaço, a dor, né? Quando ela falou da dor, você falou da dor, ela falou assim que é uma dor que ela nunca imaginou na vida que ela fosse sentir. A dor no corpo, dor para respirar, que é uma coisa assim. Dor para respirar. O meu irmão também, quando ele me falou, ele me mandou um áudio que ele estava com dor, eu assustei. Assustei com a voz dele, sabe? Assim, eu não, sinceramente, a gente fica até um pouco, como é que fala? Com medo, né? De vir sentir, do jeito que eles descrevem, é uma coisa insuportável, né? Mas cada caso é um caso, tá? Se você quiser que eu te fale depois sobre isso, mas cada caso é um caso. Teve pessoas que eu enviei que também sentiu incômodo, né? E não foi, não, o dela foi assim, mais expressivo, por isso que eu te falei, olha, vão entregar para Deus, né? Porque tem uns que eu aplico, não, beleza, tá, beleza, não tem risco de vida, né, de morte, né? Não tem risco de morte, beleza. E semana passada, dentro do processo dela, eu tava enviando para outra pessoa também. E sentiu, o médico já tinha liberado a pessoa, falou assim, não, você já tem 15 dias, já tá bom. Aí eu falei, não, deixa eu enviar um reiki só pra ver. Aí enviei, eu tava sentindo no pulmão, na parte, quando eu apliquei reiki nas costas, né, senti o incômodo ainda de Covid no campo da pessoa. Então eu falei assim, olha, repouso, porque esse é um vírus malandro, sabe? Você acha que você tá bem, de repente você pode, dar uma caída. Teve uma pessoa que eu enviei reiki pra ela,
que estava com Covid também. Eu apliquei reiki, estava mal, cansado, tal, desgotado. No dia seguinte, ele levantou igual um touro. Eu tô ótimo, eu tô curado, porque eu tô sentindo bem demais. Tá, achando que já... Eu falei, não, fica de repouso. Não, eu tô bem, tô ótimo. Não, tô ó, zerinho. Menina, no final de semana ele teve uma embolia. Nossa Senhora. Então por isso que é bom enquanto fala assim, ó, fica de repouso, é para ficar de repouso, porque corre esse risco, porque é um vírus traiçoeiro, ele vai e volta, né? Tem várias, como é que fala? Tem várias etapas, cada pessoa ele vai numa parte do organismo, né? Então, estou estudando ainda muita coisa sobre ele, né? Eu tenho uma conhecida que a família inteira pegou, só o marido que ficou com tosse e com incômodo, o resto todo mundo ficou assintomático. Tava com Covid, mas não sentiu nada. Então é muito relativo de pessoa para pessoa. Então quanto mais a gente cuidar da imunidade, quanto mais tomar um solzinho, quanto mais a gente se cuidar enquanto saúde mesmo, cuidar da saúde, saúde física, né, da alimentação, mais resistente a gente fica. Não quer dizer que a gente corre o risco de não pegar e de não morrer. Mas quando a gente se cuida da saúde, melhor, né? Oi, Emília. Teve uma médica que nos auxiliou também e eu achei muito interessante o que ela me falou a respeito em quem que a Covid pega, como que ela grava, em quais pessoas que ela grava. E bateu muito com meu irmão e bateu com outras pessoas que a gente conhece. E eu venho comentando isso com as pessoas e as pessoas falam, poxa, fulano realmente estava assim, estava assado. Então, assim, que nem ela falou comigo, Jaqueline, tem idosos com todos os problemas de comorbidade que pegam e nem sentem que pegaram, né? Ela falou que o problema não é só a imunidade física, orgânica, é a imunidade emocional, espiritual. Por quê? Porque tem pessoas, ela falou assim, por que está morrendo muito idoso? Muito idoso não... já desistiu da vida, não encontra graça nos netos, não encontra graça na vida, nem nada. Agora, aquele idoso com energia, que vibra com a vida, que ainda gosta da vida, né? Esse tá passando, né? Agora, e por que tem muito jovem morrendo? Por que tem muito jovem morrendo? Muito jovem com esses looping, com muitos problemas existenciais. Então, ela falou isso. Ela falou assim, olha, não é só a imunidade física que pega. Não. Pega a imunidade emocional, o estado emocional da pessoa. Emocional, acho que influencia muito. Ela falou assim, o estado, a imunidade emocional da pessoa é pior do que a comorbidade. E aí a gente escuta realmente umas pessoas falando, alguém me contou outro dia que a mãe, não sei por causa de que a médica resolveu fazer exame na dona lá, sabe? Ela teve um resfriadinho, uma coisa assim. Aí quis fazer, a médica mandou fazer. Só que a dona já tinha anticorpos. A senhora de idade, com diabetes, com pressão alta, com tudo, teve e não teve nada. Entendeu? Não teve nada. E vários outros, assim, na família, né, que você escuta falar, mas realmente são idosos diferentes, são idosos que a idade, né, a idade emocional deles, a felicidade deles, eles curtem a vida, é outra história. Tem muita gente jovem que não ama mais viver, né? E às vezes eles fazem oração também, né? Os nossos idosos, os nossos mais antigos, eles gostam muito de fazer oração. Tudo isso auxilia, né? Tudo isso auxilia aí numa boa, né? Numa boa vida, num bom estado físico, emocional, energético e espiritual. É isso mesmo. É o equilíbrio total. A gente precisa ter equilíbrio de tudo, né? Não adianta só uma coisa. Isso aí. Não existe só equilibrar o corpo físico. Não existe só equilibrar o corpo físico. Eu vou pra academia ficar marombada, ficar gostosa. O emocional tá um lixo, não adianta. Então precisa trabalhar tudo, emocional, energético e espiritual. Gente, nós somos corpo físico e mente por um processo, uma passagem aqui. E a nossa alma, e o nosso espírito, né? Eles são eternos. E aí, para onde que a gente está conduzindo isso? Para onde que a gente está deixando levar isso? A gente esqueceu da minha vida espiritual? Se eu prevaleço como espírito eternamente e estou me identificando muito com essa experiência física aqui, né? Aí
precisa ser olhado, porque pessoas que estão muito identificadas com essa experiência sofrem mais, tem mais problema emocional e essas questões aí, né? Então vamos falar do cachorrinho agora? Eu falo meu cachorrinho! Nossa Senhora! Eu achei que meu cachorrinho fosse morrer. Você lembra que eu te... Ó, gente, meu cachorrinho teve um piripaque. Não sei se as pessoas que estão ouvindo conhecem piripaque, né? Ele, de repente, ele começou a chorar, sentindo muita dor. E aí, meus meninos levaram ele para o hospital. E no hospital ele ficou. Aí, no dia seguinte, nós fomos visitar. Fizeram vários exames e tudo. Tinham várias hipóteses, né? E aí, no dia seguinte, nós fomos visitar o cachorrinho. A médica começou a dar um anti-inflamatório para ele. E no momento que nós estávamos lá, ele desmaiou. Desmaiou, revirou o olhinho, daquele suspiradinho, parecia que estava morrendo, né? E eu cheguei em casa muito... Aí meus meninos chamaram lá os médicos lá, né? E pegaram ele, pediram licença pra gente, pegaram ele e foram com ele lá pra dentro, né? Mas ele revirou o olhinho, pareceu aquela parte branca do olho, sabe? E menina, assim... Aí eu cheguei, né, Emília? Emília, pode mandar reiki pra cachorrinho, que o meu cachorro tá assim assado. Aí você falou, posso sim, então já vou mandar. Eu falei que ele acha que ele vai morrer, ele tá morrendo. Não, gente, sem brincadeira. No dia seguinte, de manhã, o cachorro teve alta, tava um pinga-fogo, tinha passado tudo. Tudo bem, a médica deu um medicamento lá e tudo, mas ele estava tomando outro, já estava tomando esse medicamento quando foi lá e eu sinceramente não acho que foi medicamento, não acho mesmo, mesmo porque ele estava sem energia vital, a gente mexia com ele, ele não respondia, eles disseram que era uma inflamação, uma infecção, uma coisa que estava indo para o cérebro dele. Porque a gente mexia com ele, ele ficava de olho parado, ele não tinha energia vital, né? Ele não reagia absolutamente nada, sabe? E aí ainda desmaia lá na nossa frente, né? Eu falei, pronto, é agora. Nossa, a gente morre do coração. Nossa Senhora! Mas assim, no outro dia, 9 horas da manhã, quer dizer, isso foi à noite com a gente, nós chegamos lá umas 7, devemos ter saído umas 9 lá, na situação que ele ter desmaiado lá. Aí, no outro dia, às 9 horas da manhã, eles disseram que ele tá melhorando tanto que é capaz de estar alta para ele agora de manhã. Aí eu fui levar a ração para ele e viemos com ele de volta. Oh, glória! Como se não tivesse acontecido nada. E ele, graças a Deus. Não mexia, o cachorro não mexia. Né? Graças a Deus, nós estamos tão felizes. Nós ficamos numa satisfação louca, você não faz ideia. Então, eu tive um processo assim, já que aqui com a minha coelhinha. Eu tinha uma coelhinha que meu filho deixou ela cair de cabeça e ela se debateu e começou a falir. Você sabe que coelho, você já pegou coelho? Já. Na mão? Você pega o coelho, você sente o coração dele pulsar em todos, né? No pelinho dele você sente. De tão potente que é o coração do coelho. Então, quando eu peguei ela no colo, eu falei, não, coraçãozinho quase não percebia. E aí pus ela na caixa ali fora e fui pra cozinha lavar vasilha. Ele tava chorando, porque eu criei um vínculo com essa coelha que nem eu acredito. E aí tava chorando e tava falando assim, aí de repente eu tô bem lavando a vasilha lá, o reiki, eu esqueci, olha só. Eu sei aí, a gente fica com a cabeça tão doida que a gente esquece das coisas. Aí peguei a coelhinha, coloquei ela na minha mão assim, já tava assim, mole, tinha evacuado, vomitado. Meu cunhado falou, ó, já tá morta. Aí eu vou tentar, azar. Mas ela ainda tava com o olhinho meio piscando, assim. Peguei ela, coloquei na mão e tô enviando, Reiki, tô enviando. Aí ela piscou, aí eu envio, né, fico concentrada, tá? Abri o olho assim, aí na hora que eu abri o olho, ela piscou. Eu falei, ela piscou. Eu tô enxergando demais, querendo demais, né? Tô querendo. Continuei, aí continuei enviando. Aí ela mexeu as patinhas. Aí eu falei, ai meu Deus, aí continuei, enviei. Menina, a coelhinha melhorou.
voltou. É incrível, né? É incrível, né? É incrível, é incrível. Mas quando tem que morrer também, auxilia na morte, tá? Uhum. O que acontece? Teve passarinhos aqui do meu marido. Ah, passarinho tá assim, assim, assado. Aí enviei reiki pra ela, ficou boazinha, 2 dias depois morreu, ou um dia depois morreu. Então, às Uhum. vezes, é só auxilia. De alguma forma, auxilia. O reiki auxilia, Uhum. né? Deus aqui auxilia. Imagina Deus aqui através de uma força externa, porque a gente já tem Deus interno. Só que a gente precisa aflorar ele, né? Uhum. Então, imagina Deus aqui de uma forma externa em todo o seu corpo, né? Sim, Gente, o reiki sim. é enviado até para a sola dos pés. Pra você ter noção. Cobre todas as partes do corpo. Então, alguns animais, quando tem que morrer, só auxilia naquela passagem ali, que eu acho isso muito válido. Muito válido. Até para o bichinho não sofrer, né? Uhum. Então, graças a Deus a cachorrinha da Jaque recuperou e assim, o animal, gente, ele recebe 100% da energia enviada do reiki. Ele recebe 100%. A gente é que recebe 70, 80%, porque nós temos um cabeção e a gente não acredita muito. A gente fica, acredita, não É, acredita, acredita, não acredita. eu acho O que por animal isso não. né? O dormir eu acho que ajuda quando a gente eu acho. Quando você quando quando a gente recebe, a gente consegue relaxar e dormir, né? Eu acho que a gente fica mais aberta, não fica? Quando a Eu gente gosto dormir. muito quando dorme. Eu gosto muito quando dorme, principalmente a pessoa que não está acostumada a receber, porque quando dorme o campo abre melhor e a energia É, chega mais, né? Normalmente tem pessoas mesmo que dormem, não tá preparada para dormir nada, tipo, eu envio o reiki à tarde, não tô acostumada a dormir esse horário. Mas o que acontece? O reiki é uma frequência alfa, é aquela frequência do sono. Quando começa a ficar aquele soninho gostoso e tal, de repente você pode aprofundar mesmo, né? Entrar num sono profundo. Mas o reiki é essa frequência desse soninho gostoso e tal. Então, por isso que muitas pessoas não conseguem ficar acordadas e dormem mesmo, porque é a frequência, né? deixa eu te fazer uma pergunta sobre reiki para criança, né? Reiki pode ser enviado para criança a partir de que idade? Porque quando é bebê, normalmente vocês enviam para a mãe, né? O reiki depende, se a criança estiver doente, né? Se é um bebezinho, tá doente, a gente pode enviar. Só que é o seguinte, como o bebê, ele vem com muita luz, né? Ele já vem com aquela presença divina nele e tal. Se você envia muito, às vezes pode desequilibrar ali, não é que desequilibra, mas não tem necessidade de muito reiki. Como eu falei, o reiki é uma energia inteligente, né? Então eu posso enviar muito, mesmo assim a criança vai ser receptiva àquele reiki e ele vai ser direcionado para onde precisa. Uhum. Então é desnecessário enviar demais, né? Então você tem que saber a dosagem ali. Enviou uma vez, 20 minutos. Aí, melhorou? Melhorou. Então tá, vamos esperar mais uns dias, a gente envia mais 20 minutos daqui tantos dias, ou 30 minutos. Então é muito relativo, cada caso é um caso. E a criança não estando doente, existe a necessidade de estar mandando? Claro, existe necessidade, existe casos seríssimos. Eu vou até comentar um aqui. Então, comenta. Teve um menininho de 10 anos que a mãe dele falou, ele tá muito agitado, ele tá muito isso, ele tá muito aquilo, a Bíblia envia reiki pra ele, pra mim. E eu, tá bom, vou enviar. O que acontece? Esse rapazinho, que eu acredito que lá para os 9 anos de idade, ele começou a ver filme pornográfico. E a mãe não fazia ideia. Sabe o que aconteceu? Quando eu entrei na energia desse menininho, eu percebi a energia sexual desde o primeiro ponto. Desde o primeiro ponto que eu comecei a aplicar. Ele estava com a energia sexual de adultos que ficam em disfunção sexual, vendo filme pornográfico ou indo em prostíbulos, esse tipo de energia. Então, quando eu cheguei no chakra sexual dele, loucura! Loucura, parecia um adulto, um senhor que já, né, via filme pornográfico, cheio de energia ruim, que desequilibram, né? Porque, e o que aconteceu? Eu equilibrei esses chakras, ele estava com um olhar que não era de criança.
Era uma criança que não curtia coisas de criança, brincadeiras de criança, coisas de criança. E eu falei com a mãe dele, olha, corta tablet, corta essas coisas, porque isso faz um mal se não for bem direcionado. É O que exatamente. acontece? Ela ficou... eu falei assim, gente, e eu aqui, como que eu vou falar isso pra essa mãe, gente? Como que eu percebi na energia do menino que ele tá com energia sexual? Ela não vai acreditar que eu fiquei aqui, sofri o dia inteiro, minha filha. Mas na hora que eu tava enviando o reiki pra ele, no último ponto, eu conversei com ele, falei com ele, olha, você vai precisar falar. Você não pode, esse é um caminho que você está seguindo, que é um caminho muito desafiador. É um caminho que você, enquanto criança, não sabe. Não são todas as pessoas que eu converso, não, tá? Eu conversei com esse menino porque, para mim, isso é uma coisa muito séria. E aí, conversei com ele, tal. Aí, na hora que eu tava conversando com ele, com a mãe dele, que ela chamou ele para vir, aí eu falei assim, fala que se é isso. Eu falei as coisas que eu percebi, ele falou, você é louca? Você tá maluca? Você não sei o que lá. Aí depois ele saiu e começou a chorar. Aí eu chamei ele de novo e falou assim, tá bom, mas eu tô com medo da minha mãe brigar comigo. Aí eu falei, é a deixa que eu precisava, né? Aí eu falei pra ele, olha, sua mãe não vai brigar com você, eu preciso que você fale a verdade. Aí ele foi e contou. E depois ela ainda, né, observando ele, pegou o tablet dele e viu um monte de coisa que tava entrando. Um monte de coisa pancada mesmo, pornografia mesmo. E graças a Deus fui trabalhando essa energia dele, vários envios, vários por semana, né? Porque eu não gosto de enviar muito perto um envio do outro. E o que acontece? Ele não estava com o olhar de criança, ele estava com o olhar de uma pessoa que estava com muito desequilíbrio. E nem brincando coisas de crianças, não tava sendo criança, vivendo a experiência dele enquanto criança. O que acontece? Hoje eu olho para ele e vejo, ele tá brincando, ele brinca de carrinho de rolimã, ele brinca, ele quer brincar, ele quer ser criança. Então é isso que eu conversei também com ele. Acabou que eu fiz uma mentoria com ele, um acompanhamentozinho com ele. Não é a mesma coisa de adulto, né? Mas eu conversei, tive várias conversas com ele e ele falou, Emília, eu não quero mais tablet, eu não tenho capacidade de administrar isso. Também? Você conversou com a mãe? Com os dois juntos, com os dois juntos. E eu falei com ele, né, que isso estava prejudicando muito ele. E ele assumiu, porque menino normalmente fica reticente. Eu não quero perder meu joguinho, eu não quero perder meu vício. Porque acaba que é um vício, né? Esse trem de celular, de tablet, ficar 24 horas com isso na cara, né? Jogando, ou então vendo essas porcaria. Então, ele falou... Os pais colocam, no meio da... pais colocam na... já acorda com o tablet na mão. E assim, precisava brincar. A criança precisa brincar, precisa correr, precisa gastar energia. Né? Se ele não está gastando essa energia brincando, ele vai gastar de uma forma negativa. Se tiver uma coisa que possa trazer essa energia negativa para ele mexer ali, ele vai. Energia sexual é energia muito envolvente. E crianças não estão preparadas para isso. Sabe? A gente precisa de nem adulto sabe lidar com a energia sexual muito direito. É Muito. E imagina uma criança de 10 anos, né? Já enviei reiki sim para crianças, não só uma, várias crianças. Várias. E eu vou te falar, as crianças precisam de reiki, precisam dessa terapia, porque todas as que eu trabalhei até agora, nenhuma delas não teve nenhum desafio muito sério, às vezes muito mais sério do que adulto, mas muito mais sério, no nível desse menino que eu tô te falando. Todas as crianças que eu enviei reiki até hoje estavam com desafios seríssimos. Não é brincadeira. Isso é muito complicado, né? A gente... essa questão aí dos pais, né? Dos pais, das mães. Sei lá, menina. A gente tem... Eu tô muito preocupada com as mães, né? Com os rumos da maternidade mesmo, né? Na nossa época, né? Nossas mães tinham... Nós éramos prioridade, né? Hoje em dia, muita gente tem filho, mas não pensa em ter o filho, né? Hoje os desafios da criação são muito maiores do que antigamente. Antigamente, o grande desafio era você sustentar, né?
Não era? Era você pôr comida na boca. Hoje em dia, não. Os desafios são absurdos, né? São absurdos. Então, assim, eu falo sinceramente, Emília, eu admiro muito, muito, muito os casais que resolvem não ter filho. Porque esses eu tenho certeza que pararam para pensar no assunto. Mas ter filho não é ruim, né? Não é uma questão ruim, é você dedicar aquilo. Você não pode ter filho, porque eu quero ter um filho, igual ter um cachorrinho. Não é a mesma coisa, né? O filho é uma responsabilidade, precisa ser olhado, precisa ser acompanhado. O que que acontece? O que que eu percebo? O que que eu percebo hoje? O que que eu percebo hoje, já que quando eu tô trabalhando, né, na mentoria, ou quando eu tô enviando reiki para alguma criança, tá faltando, sabe o quê? Criatividade na hora de lidar com essas crianças. Criatividade, sabe? Criatividade do pai e da mãe. O menino tá preso em casa o dia inteiro, vai ficar no celular o dia inteiro. Gente, tem várias coisas que a gente pode inventar dentro de casa para fazer com a criança. Quando você entende que aquele ser humano é tua responsabilidade. Quando você, né? É porque falta. Eu fico encantada com o meu cunhado. O tanto de atividade que ele arruma para minha sobrinha, que é pequenininha, entendeu? Já pôs colchão no chão, pôs coisa para ela se virar, fez gangorra dentro de casa. Ele cria brinquedo com ela, então põe a cabecinha dela pra Isso! brincar. Então, Isso! Mas é por quê? Foi uma paternidade. Joga jogos em família, sabe? Faz colagem, monta bijuteria para menina, monta pulseirinha, brincar com massinha, gente. Eu brincava com massinha, fazia aviãozinho, fazia guerra de índio no meu terreiro. Sabe, eu sempre fui muito assim com meu filho também. Cabaninha com lençol, essas coisas. Deixar desarrumar a casa, depois brincar. O que tem? O que tem? Mas vale um filho saudável, mentalmente saudável, né? Fazer comida com eles, bota para ajudar, gente. Sim. Lavar uma vasilha, não sabe lavar, não lava de novo, mas deixa ele ali te ajudando, entendeu? Lava de novo, mas deixa ele ali te ajudando. Eles adoram participar. Então, assim, a gente tem visto muita coisa ruim aí sobre crianças, mães com as suas crianças e tudo, né? As pessoas precisam ter mais consciência aí, né? Na hora de resolver. Acho que tá faltando isso, né? Porque depois fica o caos para a sociedade, né? Tá faltando criatividade. E quais são os filhos que a gente está conduzindo para essa nova sociedade aí? Que a gente reclama tanto dela, que a gente acha tão injusta. Quais são os filhos que nós estamos produzindo para o mundo melhor, né? Olhar para isso. Né? Eu não estou aqui de jeito nenhum criticando ninguém, porque a gente desaprende mesmo. A gente está na era do celular e isso é muito complexo. Graças a Deus, a minha juventude não foi em cima de celular. Meu filho também, quando era criança, o celular era só para ligar. Então, agora, há pouco tempo, né? Ele já está com 17 anos. Então, há pouco tempo que o celular que começou a atrapalhar, né? Um pouco. Facilitar e atrapalhar. Depende de o que você está buscando, né? Então, ainda tem o desafio da educação, mas ele é um menino super colaborativo, super participativo nas coisas da casa. Ele ajuda a cuidar da casa, ajuda a cozinhar. Então, nessas férias, antes de vir o Covid, ele estava na escola, eu falei, nessas férias o João vai sair daqui de casa, dessas férias, sabendo cozinhar. Porque eu sempre penso assim, ele tem que saber se virar sozinho. Porque se um dia eu faltar, porque se eu não estiver aqui, quem me garante que eu vou estar aqui amanhã? Que eu não vou bater as botas hoje e vou estar aqui amanhã, né? Então eu preciso ensinar o meu filho a ficar bem aqui. Porque não adianta eu falar, não faço nada, eu vou cuidar de você. Aí amanhã eu faltei, não tem a mãe amanhã para ensinar as coisas. Desde que meus meninos são pequenos, eu penso assim. Primeiro ensinei meus meninos a comer as coisas básicas. Ensinei a tomar água, porque todo mundo tem água para oferecer. Isso aí, isso aí. Assim, água é excelente, as crianças nem água não bebem hoje. Comer ovo, essas coisas. Então, assim, a gente tem que preocupar com criar filho para o mundo, né? Preparar, não é largar o menino aí na estrada e ele que se vira, né? Preparar bem, né? Levar bons seres humanos para o mundo.
Igual a gente fala assim, eu não sou dessas que são feministas, longe de mim. Mas eu vejo assim, os homens estão maltratando as mulheres, tem todo um histórico por causa disso. Mas eu vou lá pro que eu vejo muitas pessoas reclamando. Os homens estão maltratando as mulheres, os homens estão não sei o que lá com as mulheres, os homens estão. Gente, quem tá criando esses meninos? Quem são as mães? Quem são essas mulheres? Quem são as mães desses meninos? Desses homens? É isso. Né? Tá criando homens machistas. Outro dia eu ouvi meu filho falando algumas coisas aqui sobre menina, e eu fui e sentei ele. Acho que eu tive uma conversa de 1h30 com ele, falando, não interessa como que é a conduta da moça. Ela pode andar com a bunda para fora. O que interessa é como você vai respeitar isso aí. Uhum. Não interessa o que ela está fazendo da vida dela, o que ela faz, não interessa. Interessa você. Como que você vai olhar para isso? E respeitar. Né? Respeitar, independente de qualquer coisa. Né? E a forma de lidar com as mulheres, compreender as mulheres, eu tento fazer o máximo possível. Ele é um menino super amoroso. Né? Eu acredito que ele tenha pegado pelo menos 50% do que eu falei. Se pegou 50%, já está ótimo. Mas as meninas não tão fácil também, não. Mas isso é outra coisa. Se a gente for, se a gente for fazer, se eu for te falar, eu vou falar, né? Acaba que eu não posso sair sem falar isso. O que acontece, Jaque? Tem um desequilíbrio aí entre o masculino e o feminino dentro do mundo. O feminino e o masculino estão em desequilíbrio. Por que que o feminino e o masculino estão em desequilíbrio? Porque a gente não está respeitando a base feminina que a gente tem. As mulheres não estão se reconhecendo dentro do feminino. Então, estão assumindo posturas dentro do sagrado masculino, da parte masculina que tem interna delas, doentia, conectada aos homens. Essa questão de sair para o mercado de trabalho, de competir com os homens. Gente, nós somos mulheres, nós não temos que competir com os homens. Não é questão de salário, não. É questão de tipo assim, não, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que ser mais, né, esperta, eu tenho que ser mais isso. Não funciona, o feminino não é assim. O feminino é o acolhedor, o feminino é o cuidado, o feminino é aquela que agrega. O masculino é pontual, é direto, o dia, a força, né? Então, os homens são mais preparados para esse processo aí, essas coisas de empresa. Mesmo assim, tem homens que sofrem, né? Ficam deprimidos e tal por causa desses processos de empresa, porque tá com o masculino todo errado aí também. O que acontece? A gente tá em desequilíbrio assim porque a gente está desrespeitando, desonrando a terra, a mãe. Então, as mulheres vêm perdendo essa conexão com a natureza, essa conexão com a mãe, vai se perdendo nesse universo do masculino doente, e aí é um doente atacando o outro. Não quer dizer que o homem é predominante. Tem gente que fala assim, o planeta hoje é masculino, é patriarcal. Eu não concordo. Eu concordo que tem um patriarcal sim e tem um feminino matriarcal, os dois doentes. Então, os dois precisam ser trabalhados, olhados. Quando a gente não respeita a natureza, porque tipo assim, a pessoa me atacou, me roubou, fez isso comigo, me violentou. Qual parte em nós que a gente está se violentando? Que a gente não está percebendo? E qual parte aí no mundo que a gente está invadindo o espaço de alguém, sendo agressivo, violento com a natureza, por exemplo? A gente joga lixo achando que eu mesmo, não estou me tirando não. Hoje em dia eu percebo assim, gente, para onde que vai todo esse lixo? Porque a gente está morando em cima da mãe. Você já percebeu que existe uma mãe, que é essa terra, que nos dá tudo, tudo, pensa, tudo. Até um lugar para você transitar. Fui e voltei. Bem, eu estou comendo. De onde que vem essa comida? De onde que vem essa sombra? De onde que é purificado o oxigênio? Onde que eu construí essas paredes aqui, ó? De onde que vem? Da fonte, da mãe. A gente reconhece? A gente honra? Tem alguns filmes super legais aí que mostra pra gente. Moana, que é um desenho fantástico, que dá pra gente perceber a mãe ferida, porque o homem ferido, né? Esqueci o nome do atorzinho principal lá desse desenho. Tem a Moana, né? Que
Na ilha dela, os cocos já não estão produzindo, os peixes já não está vindo, está passando por dificuldade na ilha dela, e ela sai para percorrer, para devolver a pedra para o coração da mãe, porque foi arrancado pelo masculino ferido, Maui. Maui, ele foi adotado por deuses, mas ele sofreu porque ele foi abandonado, então ele tem esse vazio. Então ele foi lá na mãe, arrancou o coração dela para ficar com aquele poder, com aquela força, porque ele falou assim: ah, eu poderoso, né? Mesmo eu estando em desequilíbrio, azar, você está em desequilíbrio, mas eu vou ser poderoso, eu vou ser forte, eu vou ser valente e tal. E no fundo, você vê que é uma criança ferida. Sim. Maui é uma criança ferida, abandonada. Então ele fere a mãe, e aí fere a mulher, e a mulher fere o homem, e aí fere um, fere um, fere. Que horas que vai acabar isso? Que horas que a gente vai começar a perceber que a mãe... Uma coisa sem fim, né? Sem fim. Então o que acontece? A gente precisa de olhar isso para um outro lado, sabe? Para uma outra forma de ver. Pela dor, não deu. Pelo medo, pela raiva também não deu. Porque o Maui, ele só fez isso pelo fato de ter medo de ser abandonado e medo, por medo, né? A vibração contrária ao amor é o medo. Então, quando a Moana resgata o cristal, e eu, nossa, até arrepio. Quando a Moana resgata esse cristal e devolve para o coração da mãe, sabe o que isso me remete? Que nós, mulheres, temos o poder de despertar, né? Voltar a essa energia feminina, esse sagrado feminino, e que os homens não precisam fazer nada. Não precisa melhorar, não. Não precisa. Sabe por quê? Porque a nossa energia retornada à mãe, ao amor, automaticamente eles vão ser curados. É o que acontece no filme. Ah, que legal. A Moana devolve o coração para a mãe olha para o Maui assim, mas depois abraça e o ama. E ele é preenchido pelo amor divino. É maravilhoso esse desenho, maravilhoso. Avatar também. Avatar, aquele filme, né? Aquele longa, que o cara sai daqui, vai para outro planeta. Avatar também remete a essa mãe. Então é mais profundo do que um shortinho curto, a bunda para fora. Então, quando a gente olha para aquele shortinho curto, a bunda para fora, porque existe uma dor ali. Uma dor na ferida do feminino, que precisa ser olhado. Não estou justificando, eu estou só tentando te conduzir a uma explicação. O que acontece? A mulher está sentindo, essas meninas sentem um vazio existencial, né? Um vazio porque não se reconhecem, não se amam o suficiente. E aí... E o tal das meninas ficarem se retalhando, né? Se cortando, né? Isso também é falta de amor, isso é uma forma dessa falta de amor que eu tô te falando. Entendeu? Então, tudo isso, nada é superficial, gente. Nada que se passa com um e com o outro é superficial. Tudo é a nível muito mais profundo que a gente pode imaginar. Se há uma dor, se todas as meninas, se todos os adolescentes estão se comportando mais ou menos no mesmo padrão, por quê? Né? Não é à toa. Isso já vem de anos, né? Então, Jaque, você quer falar mais alguma coisa, querida? Não, meu bem, foi ótimo esse papo aí. Acabou que a gente foi mudando aí, né? A gente foi lá pra Moana, lá pra Mãe Divina, isso aí. Mas você acredita que todas as músicas que tocaram aqui falaram sobre a mãe? Eu coloquei primeiro a Ave Maria, e aí veio com a música da Mãe Divina, e aí você tocou no assunto, foi pra falar da mãe, então vamos falar. Gente, a gente tem um pai, sim, que é Deus, mas a gente também tem uma mãe que a gente está esquecendo. Então a gente está hipervalorizando o masculino, que não estou falando que não é para valorizar Deus. Pelo contrário, é para a gente bater o joelho no chão e agradecer todos os dias essa oportunidade que a gente tem de estar aqui vivo, experienciando aqui. Mas é para a gente reconhecer, honrar a mãe. Honrar. Perceber que tudo que a gente tem é baseado pela mãe terra. Uhum. Não, e isso pensando tá bom? na natureza, né? Na natureza, ela nos remete muito a Deus, né? Porque quando você vê uma planta, tem as plantas que são simples, que nascem do nada, nascem na pedra, né? E tem essas mais complexas ainda, que tem imagens, né? Tem algumas plantas aí que tem imagem de passarinho, tem imagem de anjo.
né? Eu sempre fui, a natureza sempre me remeteu muito assim a Deus, o poder da criação mesmo, né? Com certeza, com certeza. Ô, minha querida, eu vou te agradecer muito. Vamos fazer mais live pra gente falando sobre esses temas que é super legal e assim acrescenta, vai acrescentando para as pessoas, né? Um conhecimento, o autoconhecimento, né? Quero te agradecer essa presença aqui. Gratidão por ter me convidado para ser um auxiliar aí nesses processos aí da sua família, né, do seu bichinho de estimação. Isso para mim é uma honra trabalhar com você e atuar aí com essa energia divina maravilhosa que é o Reiki. Tá bom, querida? Gratidão. Eu que agradeço muito aí, né, principalmente todos os auxílios, né, que você nos deu, né, nesses períodos que foram mais difíceis para a gente, né? E tô te indicando muito. Gratidão, querida. É bom a gente tem, né, que ir passando para frente, assim. E foi ótimo quando a gente fica muito perdida às vezes. Às vezes, assim, eu tenho umas questões para eu dormir, que é importante, higiene mental para você dormir e tal. Mas às vezes, por algum motivo, eu esqueço e fico naquele processo de não conseguir dormir. Porque a gente esquece. Esquece. Normal. E aí, quando você me chamou, Jaque, que tal a gente mandar um reiki? Eu falei, putz, esqueci que a Emília, né, estava trabalhando com reiki. Não, então, assim, foi fantástico. Eu te agradeço muito mesmo por ter me lembrado, né, me ofertado essa oportunidade, né? Gratidão, querida. Gratidão. E vamos marcar mais uma live. Eu vou chamar a Elisa aqui. Quem sabe ela quer participar e contribuir com a gente. Sim, viu? Tá bom, querida. Gratidão. Aqui também, tá? Tá bom, amor. Traz ele na próxima live que a gente quiser. Tá bom, querida. Tchau, querida. Um abraço. Gratidão. Gratidão.